Muito bem, meus amados. Eu quero muito hoje pela manhã compartilhar uma palavra assim, aquela do coração, de como eu tenho tentado me organizar ou me reorganizar nesse final de ano. E eu queria ler 3 textos com você que fazem menção a uma atitude de uma irmã muito querida, a irmã Maria. Mas não é aquela mãe do Senhor, é uma outra, que nos ensina um caminho muito precioso para a gente, nesse finalzinho de ano, para a gente se organizar direito e fazer isso aos pés de Jesus. O primeiro texto dessa palavra, ele está em Lucas, no capítulo de número 10. E eu queria que você, por favor, abrisse comigo. Para esse primeiro momento da leitura, vamos se colocar de pé um instantezinho, para você dar aquela despertada se for necessário, ou para dar aquela conectada, se assim você preferir. Muito bom receber os nossos convidados aqui, que foram apresentados, aqueles que faz um tempinho eu não via, famílias queridas que estão, que bom que você chegou, e você que está desde a sua casa também. Diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Até aqui, você pode orar comigo agora? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos, Senhor, te agradecer pela bênção, ó Deus, de podermos estar hoje pela manhã aqui reunidos desde esta casa de oração, e que assim pelo seu Espírito, o Senhor nos abençoe a vida, o entendimento e a nossa atitude, nos favoreça, para que ela seja sempre na direção do Senhor. Oramos e assim te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar, por favor. Qual que é a melhor maneira da gente se organizar na nossa vida, ou de a gente se reorganizar na nossa vida nesse finalzinho de ano? Como que é a melhor maneira da gente se organizar, ou de a gente se reorganizar para essa virada de ano? É de fazermos assim, estarmos aos pés de Jesus. Você pode dizer, aos pés de Jesus? Aos pés de Jesus. Essa é a recomendação. Então, em 3 atitudes importantes. Aqui nós encontramos uma família de amigos do Senhor, não é? Marta, Maria e o seu irmão, como que é o nome dele mesmo? Lázaro. Olha aí, o pessoal está afiado. E aí, nesse texto muito conhecido, nesse encontro, Jesus recomenda para Marta que acompanhe Maria na sua iniciativa, dizendo assim: ô Marta, a Maria, ela escolheu a melhor parte. E vocês viram aqui que o texto, sendo bem direto, bem objetivo, falou para a gente o seguinte, que Maria escolheu estar aos pés de Jesus para aprender com Ele. Para aprender com Ele. Olha, esses dias aqui em casa, recebendo algumas pessoas, saiu lá uma conversa sobre a inteligência artificial. E as pessoas usando os aplicativos próprios para isso. E como é interessante, né? Como a gente tem assim acesso à informação de forma ligeira, instantânea. E você dá a voz de comando e vem aquela interação cada vez mais pessoal. A pastora Nélida utiliza inteligência artificial para a criação das personagens da Bíblia que a gente usa no Mirada de Amor.
Então, são ferramentas assim, muito preciosas, que bem utilizadas, nos ajudam na realização de tarefas e no conhecimento de maneira geral. Mas aqui a gente está falando de uma outra iniciativa, que você pode até se valer dessas ferramentas para aprender um pouco mais. Mas o mais importante, para a gente se organizar direito nesse final de ano. Um tempo assim que a gente tem as confraternizações, que a gente tem as formaturas, às vezes é do filho, do sobrinho. Essa semana mesmo fui na formatura do sobrinho. A gente tem compromissos de empresa, tem aquela vontade de dar aquela saidinha, de comer um negocinho diferente. Quem pode fazer uma compra, vira assim uma certa correria, um certo tumulto no meio de uma multidão que está fazendo a mesma coisa. Tem quem sai para viajar, né? Tem gente ali de perto de casa, vou viajar, tal, dá uma olhada aí para mim. Falei, fique tranquilo. Então tem tudo isso, não é? E no meio de tudo isso, a gente precisa parar para prestar atenção nesse caminho, que é o que Jesus recomenda. Venha aprender de mim. Venha aprender de mim. Lembra que quando a gente chega nesse final de ano, às vezes a gente também está cansado. Tem alguém que está chegando cansado nesse final de ano? Está bem cansado, um pouco debilitado, não é? Foi um tempo, o pastor Manuel esteve aqui com a gente, né? E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais de perto com ele, e ele falou, Júnior, esse ano aqui eu abusei. Esse ano aqui eu trabalhei muito, descansei pouco, estou me sentindo debilitado, afadigado. E assim, porque a vida nos coloca nessa correria. Mas o que é que a gente não pode perder de vista nunca? A recomendação que Jesus fez para Marta. Viu sua irmã Maria? Ela escolheu a melhor parte. E o que é que Maria fez? Ela se assentou aos pés de Jesus para aprender de Jesus, para aprender com Jesus. E aí a pergunta para mim e para você é simples, é direta. Você é alguém que pode dizer nesse finalzinho de ano que você está organizado para aprender de Jesus? Sim ou não? Você está organizado para aprender de Jesus? Você está organizado para aprender com Jesus? É muito importante que isso esteja acontecendo, porque se isso não estiver acontecendo, hoje é o dia para você agora aqui tomar essa decisão. Ainda dá tempo em 2024 de eu me organizar para aprender com Jesus, para aprender de Jesus. É cuidado com isso. Porque nós temos os nossos planos e nós nos engajamos nos nossos planos. E eu, se fosse você, levaria muito a sério isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque por muitos motivos o seu coração, ele pode ter endurecido um pouquinho durante esse ano. Ou endureceu um pouco mais. Às vezes você já traz um coração endurecido, um coração assim, beirando a frieza espiritual, ou alguém que já se tornou frio mesmo. Eu recomendo que você, inclusive, escute a mensagem que eu preguei na semana passada. Aliás, eu recomendo que quando você não pode chegar, que você se organize para aprender de Jesus, ou para aprender com Jesus, ouvindo o seu pastor. Você pode ouvir quem mais você quiser. E eu diria com cuidado, dependendo de quem for. Mas, por favor, se nós temos essa relação pastoral, eu gostaria muito que você me escutasse, que você me ouvisse, que você separasse tempo, né? Até eu me escuto na semana de novo, não é brincadeira. Eu faço isso toda semana, porque eu quero prestar atenção nas coisas que eu disse para ver se eu tenho que me refazer em alguma coisa. Eu quero prestar atenção nas coisas que eu disse para ver se eu tenho que reformular alguma ideia. Porque se eu tiver que consertar, eu venho aqui e digo, gente, falei bobagem semana pessoa, preciso consertar com você isso, porque não é bem assim como eu disse. Às vezes no destempero da gente sai uma coisa que não deveria. E eu tento cuidar dessas coisas. Então, e como que eu faço isso? Eu me organizo para fazer isso. Em meio às minhas tarefas, em meio às minhas muitas coisas,
Eu me organizo para seguir aprendendo de Jesus. Eu não abro mão da minha leitura bíblica diária, e não é porque eu sou pastor. É porque eu sou alguém que quero seguir aprendendo com Jesus. Eu não abro mão de aprender com Jesus. Eu não posso ir para a Bíblia, já disse isso, digo isso de novo, para preparar a mensagem. Eu não posso só para a Bíblia, deixa eu ver o que eu vou pregar domingo. Se for só para isso, eu estou vazio. É só funcional, é só para cumprir uma tarefa. A palavra de Deus, ela tem que ser o alimento de verdade, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, todos nós precisamos da palavra todo dia um pouco mais. Eu não posso abrir mão no meu dia a dia dos meus momentos de oração. Aqueles que são os meus pessoais e aqueles que são os momentos com a minha esposa, como família, a gente desfruta juntos. E eu, se fosse você, não abriria mão da sua vida de oração pessoal e não abriria mão de você orar com a sua esposa. E se os seus filhos estão numa idade, e se estão nessa idade, não diga que você não consegue, que você não pode, encontre um jeito e organize-se para tê-los por perto, fazer uma oração do tamanho que eles conseguem ficar e aproveitar um pouquinho, e depois a criança se dispersa. Mas não abra mão disso daí. E ter iniciativa de aprender com Jesus, de aprender de Jesus. Se a gente não puser os olhos nele, a gente se perde, porque os nossos olhos estarão nos modelos desse mundo, nas pessoas com quem nós convivemos. Eu já disse para vocês aqui, pelo tempo que a gente passa conectado, a gente está sendo discipulado, mas não é por Jesus. A gente está sendo discipulado por aquilo que as pessoas que a gente segue estão dizendo para a gente, do que a vida é feita. E isto é enganoso. E a palavra de Deus diz, o profeta afirma, enganoso é o nosso coração. Então a gente precisa prestar atenção, porque a gente é muito volúvel. A gente se deixa levar muito pelos modelos que estão propostos aí. Então, o autor aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 12 de Hebreus, leia lá depois como uma tarefinha de casa, leia os 13 capítulos de Hebreus, é um livro maravilhoso para você prestar atenção assim, faz uma conexão muito boa do Antigo para o Novo Testamento, explica muita coisa que talvez você nunca tenha tido a oportunidade de entender sobre o Antigo Testamento. Quando você lê Hebreus, você vê tudo se cumprindo em Jesus, mas aos Hebreus, no capítulo 12, a recomendação é, não tire os olhos de Jesus, porque a gente precisa seguir aprendendo com Ele. E por que a gente precisa seguir aprendendo com Ele? Porque lá em casa, quando o negócio fica mais tenso entre marido e mulher, só aquilo que você aprendeu com Jesus é que vai ajudar para o negócio não ficar pior. Deu tensão? Deu tensão? Vamos falar sério, dá umas tensão em casa, dá ou não dá? Dá umas tensãozinha. Para o negócio não perder de vez assim, você vai precisar do que você aprendeu com Jesus. Do que você aprendeu de Jesus. Por que de Jesus e com Jesus? Porque tem coisas que só de observar a maneira que Jesus fez, você fala assim, ó, tá aí, ó. Esse é o modelo, esse é o referencial. E tem coisas que Jesus disse, que a gente precisa parar, pensar, refletir, internalizar, desce para o coração e se transforma em atitude de verdade. No calar e no fazer. É assim. Para a gente reagir, para a gente responder, para a gente se posicionar. E é assim, ó, eu falar de mim. Quanto mais sensível emocionalmente eu estiver, pior serão as minhas respostas. Vou dizer de novo. Quanto mais abatido emocionalmente eu estiver, e de vez em quando eu fico, pior serão as minhas respostas. Daí eu tenho duas opções. Ou eu não falo nada, ou eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou escrever. Porque senão, não vai dar bom, vai ficar pior do que a encomenda. Então a gente precisa observar Jesus. Observar Jesus. Você acerta sempre, pastor? Claro que não. Por isso é que eu não posso abrir mão do que Jesus disse para Maria. Ô Marta, disse para Marta, ô Marta, a Maria escolheu a melhor parte.
Esse é o modelo a seguir, aprender de Jesus, aprender com Jesus. Então você tem duas coisas que você pode fazer. Escutar isso aqui, o pastor tem razão, nossa, que bonito. E sair daqui como você chegou, sem se recuperar desse estado de coisas que talvez você esteja. Você vai levando a sua vida, é trabalho, não sei o quê, tem muito movimento, mas não tem momento aos pés de Jesus. Ou não tem nenhum movimento aos pés de Jesus. Não tem. Você tem que encontrar o seu jeito. Todo mundo aqui ajuda em casa um pouquinho, sim ou não? Ajuda? Nossa, só você, Kaique. Né? Não, viu? Todo mundo, vamos ajudar em casa. Você não mora lá? Ou não mora? Você mora lá? Então ajuda. Entendeu? Então eu tento não perder tempo. Na hora de lavar a louça, não tem mais ninguém para lavar a louça comigo, é só eu mesmo. Põe um fonezinho de ouvido. Tem os que custa caro, tem os que custa baratinho, tem os que vêm junto com o celular, já pagou. Dá um jeito de pôr, fica atento, põe uma pregação boa, põe um estudo bíblico bom, escuta, aprende, considera, encontra um jeito de seguir ouvindo, de seguir nutrindo, de seguir, você está entendendo? Encontre uma maneira de fazer isso, mas nós precisamos aprender com Jesus, aprender de Jesus. Então, não abrir mão dos encontros comunitários, ir para um pequeno grupo, todo encontro de ministério, seja só das mulheres, só dos homens, quando tivermos para outros grupos, não abra mão, se organize, chegue, participe, dê oportunidade, claro. Dentro da possibilidade, tem trabalho, tem agenda, eu entendo tudo isso, mas a gente tem que ser intencional, para a gente seguir aprendendo de Jesus e aprendendo com Jesus. Porque o que vai acontecer? A nossa vida muda quando a gente aprende com Ele. Eu asseguro para você que a nossa vida muda quando a gente aprende com Ele. Muda a nossa atitude, muda a nossa postura, e isso traz mais leveza para os nossos relacionamentos, todos eles. Traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quantos querem a bênção de Deus ainda nesse final de ano? E quantos querem a bênção de Deus durante todo o ano que vai chegar? Se você quer, então aprenda de Jesus. Aprenda com Jesus, não seja preguiçoso. Seja mais intencional nisso. Seja mais organizado nisso. Gaste tempo nisso. O segundo texto que nós vamos ler está em João, no capítulo de número 11. E aí nós vamos ler apenas um pouquinho mais, história muito conhecida, onde nós encontramos o seguinte, é aquela história de Lázaro quando ele morre, e aí então a partir do versículo 17 do capítulo 11, não vou ler o capítulo todo, diz assim, João capítulo 11 a partir do 17, quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Já presta atenção nessa relação, quem sai correndo e quem que fica. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. E Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta se havia encontrado com ele.
Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e então a seguiram. E assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que a gente lida quando o sofrimento chega lá na casa da gente? Como é que a gente lida quando aquilo que é ruim, de repente aconteceu? Como é que a gente lida com as perdas? Como é que a gente lida com as tragédias? Como é que a gente lida com aquilo que tira o nosso chão, que quebra as nossas pernas, que desestrutura a nossa vida, que desacorçou a nossa vida, como dizia a avó Nica? Como é que a gente faz quando as coisas ficam assim? O que a gente faz? Tem muitas propostas que as pessoas elas podem acolher, e aqui, algumas delas não são boas, algumas delas até são legítimas, não é verdade? Então, dependendo do problema, tem gente que come, tem gente que vai fumar mais, tem gente que vai beber, tem gente que vai se descontrair saindo, tem gente que, enfim, tem inúmeras posturas possíveis. Cada um reage de um jeito. Cada um reage de um jeito. Como é que é comigo, como é que é com você? Quando a emoção fica abatida, quando parece que tem assim um fardo sobre as nossas costas. E às vezes o problema não é nem assim tão grande, mas às vezes é a responsabilidade que pesa. As responsabilidades que você carrega já pesaram sobre você? Já pesaram forte sobre você? Talvez não era para tanto, mas pesou de uma tal maneira que você se sentiu desencorajado. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Estava falando para minha esposa, especialmente nesse final de ano aqui, eu estou mais ansioso. Você perguntar assim, por quê? Né? Eu só dou um nome para isso aqui, só compartilhando com você, para você orar por mim. Peso da responsabilidade. É isso. Né? Tem nada assim muito. Tem as coisas que infelizmente são as coisas que fazem parte da gente, da vida da gente. Sempre tem alguém precisando e a gente se preocupa, e a gente se ocupa. Né? Dependendo do que você conta para mim, desculpa dizer, não precisa ficar preocupado com isso, isso é problema meu, tá? Mas eu tenho dor de estômago. Viu? Mas não é para você ficar preocupado. Ô, pastor, então não vou contar mais. Não, por favor, conte. Eu estou falando que isso é uma coisa que eu tenho que lidar. Não é problema seu, é meu. Você só ore por mim e me ajuda. Por quê? Porque a gente sente. A gente sente de verdade. Você não sente? Seria estranho, né? O seu pastor falar assim, olha, eu nem ligo, viu? Então você tem que separar as coisas. Quando eu falo assim, que eu durmo à noite, que eu como bem, que eu tenho serenidade, é uma estrutura que Deus me deu. Mas eu precisei construir isso, como Maria fez aqui também. Você vai ver a Maria repetindo para Jesus a mesma declaração de fé que a Marta já tinha feito. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ainda estaria vivo. Segunda declaração segunda atitude que nós precisamos ter, aos pés de Jesus. Você viu aqui que a Maria chegou, que ela se colocou aos pés de Jesus, e que ela fez essa declaração, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido? É uma declaração de fé. O que a gente faz quando chega o problema? Quando as emoções ficam abatidas? Quando pesa sobre a gente, seja o que for, nós precisamos declarar nossa fé ao Senhor. O tempo, portanto, que a gente passa com Deus é importante para a gente aprender a esperar no Senhor. A esperar no Senhor. Com tudo que eu tenho para fazer, como você também tem para fazer. Nós todos aqui temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tem hora que a gente não sabe o que eu faço primeiro. Tem hora que a gente não sabe por onde começar. Vamos falar sério? Tem horas que a gente não sabe por onde começar. Mas seja o que for que me pressione das coisas que eu tenho para fazer. Quando eu percebo
esses processos em mim, que são processos de morte. O Lázaro tinha morrido de verdade. O tempo passou. E Jesus não chegou. Já tinha 4 dias quando Jesus chega lá. Sabe esse tempo que passa? E a situação que vai acontecendo, que vai se avolumando, que se intensifica dentro da gente, porque ao nosso redor já tomou conta. Quando pressionado por tudo isso daí, a única coisa que eu recomendo para mim e para você, é o que eu procuro fazer: ir aos pés do Senhor. Você tem que ter a coragem de encontrar caminhos para você passar um tempinho com o Senhor. Às vezes não vai ser muito, pastor, mas não dá, você não está ligado, não tenho. Estou falando que às vezes 5 minutos resolve. Dá um pouquinho mais, dá 10 minutinhos, melhor ainda. 15 minutinhos, porque quanto tempo você demora, estão comigo? Quanto tempo você demora só para acalmar o coração? Não sei com você, mas em mim dá uma aceleradinha no coração. Uma coisa que eu não tenho mais, graças a Deus, tremedeira. Talvez você tenha. Antigamente o coração acelerava muito, mas muito, e dava tremedeira. Hoje, acelera só um pouquinho, nas entranhas o negócio quer pegar, que só de beber água o negócio parece que vai ferver ali, Tavinho. Uma tremedeira passou, mas é fruto de uma estrutura que eu fui construindo. Imagina se eu largo mão de ir buscar a Deus nesses momentos, de parar para ir lá falar com o meu Senhor, porque nós precisamos fazer essa declaração. A declaração delas é natural: o irmão está morto e enterrado. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Mas é uma maneira de dizer para Jesus: olha, o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. É a leitura que elas fazem pós-sepultamento. É o que elas podem dizer, mas as duas estão dizendo. A Marta que saiu correndo, mas como a gente está pensando na atitude da Maria, nesse gancho de ficar aos pés de Jesus, o que ela tem? Ela fica em casa. O que será que ela ficou em casa, mesmo sabendo que Jesus já chegou na cidade? Parou para pensar nisso, Karine? Por que a Marta está correndo e ela fica em casa? Ela já tem esse caminho de buscar a melhor parte. Quando eu me interajo com qualquer de vocês assim, vocês já sabem, é só para, né? Agora, se Deus quiser falar alguma coisa mais pessoal, fale também com quem quiser que falar, né? Mas, por que ela tem essa atitude? Porque ela tem um caminho de aprender a esperar em Deus. Você percebeu que depois a Marta vai buscar e fala assim: viu, Jesus quer falar com você. Quem que mandou chamar a Maria? O próprio Jesus, né, Júnior? O próprio Jesus. O que será que ela ficou em casa fazendo? Você tem alguma dúvida? Você está entendendo? Aquilo que a gente constrói diante de Deus, de maneira alguma passa despercebido dele. De maneira alguma. Foi bom a Marta, foi. A Marta declarou: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E o Jesus falou para ela assim, aquela frase tão especial: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Eu sei. Vai ressuscitar no último dia. Não, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ela escutou isso de Jesus. Foi uma maravilha ter escutado isso de Jesus. Mas Jesus mandou chamar Maria. E quando Maria vem, ela aos pés de Jesus abre o seu coração. Mas isso ela já tinha feito desde a sua casa. Desde a sua casa. Sabe? É para a gente ter essa percepção que aquilo que a gente constrói no secreto, porta fechada, lá dentro do quarto, como Jesus disse, não está passando despercebido o Senhor. O Senhor, Ele se interessa por você. O Senhor, Ele se interessa por aquilo que acontece com você. O Senhor, Ele se interessa por aquilo que é o seu drama, que é o motivo do seu choro, que é o motivo da sua indignação, que é o motivo da sua finitude, que é o motivo da sua falta de possibilidade. Então, Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle. E vou dizer uma coisa: quando você ora, o céu escuta.
E do céu uma palavra é liberada para quem tiver que escutar isso. Você está entendendo? Porque se você clama a Deus, isso tem a ver, por exemplo, com um desconforto espiritual que você está vivendo na sua casa. Quem é que pode contra qualquer demônio, qualquer força espiritual que tenha se levantado contra a sua casa? É aquele a quem você invocou. Porque o salmista continua dizendo, está escrito que ele é que dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Leia lá o Salmo 91 depois. E leia com gosto e declare aquilo com fé. Porque nós precisamos, nesse final de ano, dependendo de como nós estivermos, renovar a nossa declaração aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. O que é que está acontecendo com você ou na sua família, na sua história, que você precisa ir lá aos pés de Jesus e dizer: o Senhor está no controle. Se tem alguém que pode lidar com isso, é o Senhor. Se tem alguém que pode liberar uma palavra a respeito disso, é o Senhor. Eu não vou abrir mão de fazer isso, nem nesse final de ano, e eu vou entrar o ano fazendo isso também. Você quer fazer um jejum? Faz. Você quer fazer, 5 dias, para 5 meses, 10 dias, eu faria 365, e quando é bissexto, 366 para 365, e 366 dias de vitória. Porque é todo dia, e não tem problema. Essas coisas são boas para mobilizar a igreja, para a gente estar junto. Eu não estou sendo irônico aqui, só que eu estou dizendo que isso é uma coisa minha e sua para todo dia. Porque mesmo quando tudo deu errado, a perda chegou e as coisas se complicaram, se eu passei por aquele dia guardado na presença de Deus, lúcido, se eu venci aquilo que quis me matar, e eu reconheço que foi a mão de Deus que me sustentou, eu estou mais do que vencedor nele. Eu não dei lugar para o pecado tomar conta, eu cuidei, eu zelei, porque o Senhor me ajudou. Nele somos mais do que vencedores. Não é assim que a gente declara? Agindo Ele, quem impedirá? Aprendendo a lidar com toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo vai ensinar, porque nele tudo podemos, é Ele quem nos fortalece. São declarações que a gente tem dentro de contextos da palavra onde são colocados, mas que querem nos ajudar. Então o que a gente precisa? Renovar a nossa declaração de fé em Jesus. Faça isso hoje pela manhã. Quantos estão comigo nisso? Renove aqui a sua declaração de fé em Jesus. Renove aqui. Renove hoje pela manhã. E a terceira atitude está no capítulo 12, logo na sequência. Onde então, diz que, a partir do versículo 1, 6 dias antes de começar a Páscoa, João 12, a partir do 1, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus, e Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Como eu estou caminhando para o final, se os meninos e as meninas da música tiverem uma canção, vocês podem ir chegando aqui, você mantém a sua atenção comigo. Terceira atitude desta mulher Maria. A primeira qual foi mesmo? Aos pés de Jesus para aprender com Jesus. Segundo lugar, Maria aos pés de Jesus para declarar a sua fé em Jesus. Terceiro lugar, Maria aos pés de Jesus para adorar a Jesus. Vocês estão comigo aqui? Diga assim: aprender com Jesus. Declarar a minha fé em Jesus. Adorá-lo. Adorá-lo. E isso significa, gente, que Jesus, Ele merece sempre o meu e o seu melhor. O meu
e o seu melhor. Isso está representado por este caríssimo frasco de perfume que a Maria, conforme nós lemos aqui, que ela utilizou para ungir os pés de Jesus e enxugá-los com os próprios cabelos. Na sequência do texto, Judas Iscariotes, que era ladrão, ele questiona isso. Onde já se viu? Mas no outro evangelho, Jesus vai, inclusive, o registro é que a atitude dela será lembrada sempre. Será lembrada sempre. O Judas falou, não, onde já se viu? Tinha que dar para os pobres, parece muito espiritual. Não, dar para os pobres você vai sempre poder, é só você fazer. Quer fazer, faça. É assim que você expressa também a sua generosidade, o seu amor, a sua aproximação de quem precisa, faça. Mas o sentido do que aquela mulher fez, é aqui que a gente precisa se organizar. Sabe, gente, quando a gente vai assim, lidando com a vida, a gente tem a tendência de a gente ir priorizando algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas que a gente prioriza. Então a gente fala assim, não, agora é hora de trabalhar. Aí você mergulha naquilo. Agora é hora de estudar. A gente mergulha naquilo. E tudo isso tem o seu valor. Mas será que essas coisas realmente são as prioritárias? É isso, a gente se perde. Tem que trabalhar. Tem que estudar. Tem que... Mas a gente se perde. E aí, aquilo que é um caminho, estão comigo? Aquilo que é um caminho que deveria nos aproximar do Senhor, a gente vai deixando de lado e a gente vai largando mão, a gente vai relaxando. Mas a gente precisa demonstrar essa adoração a Jesus com a nossa excelência em tudo que a gente faz e em tudo que a gente é. Mas é verdade, é das pequenas coisas. É nas pequenas coisas. São gentilezas, são pequenas tarefas, são pequenas coisas que a sua consciência aponta para coisas que você sabe, que você aprendeu. Então não dá para fazer de conta que não é com a gente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que em tudo que nós fizermos, temos que fazer com ações de graças, como se fosse para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. Toda a palavra de Deus aponta para isso. Essa irmã, a Maria, que enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, depois desse unguento derramado, ela faz algo muito exótico, você concorda? Imagine você, minha irmã, enxugando com seus cabelos os pés de alguém. Dá para você se colocar nessa posição? Não, pensa, só pensa. É muito exótico, é muito inusitado, é fora da curva. Mas é para falar assim de uma entrega, né? De uma rendição, de uma atitude, de você não ficar fazendo conta para você servir ao Senhor com tudo que você pode. Então isso é que denuncia o nosso engajamento, denuncia o nosso desejo de servir a Deus com tudo que a gente pode. Então, vamos nesse finalzinho de ano, com tudo que a gente tem para fazer no final do ano, mas vamos organizar direitinho, para a gente aprender com Jesus, aprender de Jesus. Todo mundo que está aqui, para a gente renovar a nossa declaração de fé, a nossa confiança, a nossa dependência em Jesus, e para a gente adorar o Senhor Jesus com tudo que a gente puder, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a dedicação do nosso coração.
e fazermos isso desde dentro das nossas casas, ao lado das pessoas com quem a gente convive. Por favor, me escute nessa manhã. Leve muito a sério isso. Saia daqui com essa semente da palavra no seu coração. Seja qual for o motivo que nesse ano te frustrou, te feriu, te machucou, te paralisou, é aos pés de Jesus que você vai se resolver em relação a isso. É aos pés de Jesus que você vai ser curado disso. É aos pés de Jesus que você tem chance contra isso que pegou você, que fez isso com você. Se faz muito tempo que você reconhece, olha, está lá atrás o que aconteceu comigo, que faz com que eu chegue hoje, final de 2024, dessa forma que eu me encontro, dessa forma. Deus, por sua palavra hoje, mostrou para a gente o caminho, aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Esse culto é também, como todo culto, é um culto de libertação, para libertar você desse estado de coisas. Este culto é um culto de restauração, é um culto de renovação, é um culto de reorientação, é um culto para dar um abraço, é um culto para escutar Deus dizendo, viu, está aí o caminho, e por meu Espírito sou eu que ajudo você, eu sou o teu ajudador, sou eu que sustento, sou eu que banco, e sou eu que faço. Só pega na minha mão, porque a minha mão está estendida para você. Pega agora na minha mão, pega na minha mão e recebe. Sabe o que a gente precisa? Essa unção de Deus. Recebe esta unção, recebe esta unção, esse toque dessa presença, que tenha o poder de fazer tudo isso com você, que tenha o poder de fazer tudo isso por você, e a sua mente vai abrir, o seu coração vai abrir, e você vai poder de novo declarar a sua fé, e a sua confiança, e você vai poder olhar de novo para a vida, e você vai de novo se reorganizar para entregar o seu melhor de todas as maneiras possíveis para Jesus. Ainda dá tempo neste ano de você oferecer o seu melhor para o Senhor em todos os sentidos da sua vida e entrar 2025 nessa mesma decisão de vida. Eu quero perguntar se há alguém aqui que ainda não está comprometido com Jesus. Alguém que nunca declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Alguém que ainda não fez isso na sua história e que hoje pela manhã está dizendo, pastor, eu quero agora começar a reorganizar a minha vida numa atitude de declarar que Jesus Cristo e só Ele pode me salvar. Eu quero fazer isso agora. Eu quero fazer isso nesse momento, declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Pastor, eu nunca fiz isso, mas hoje esta oportunidade eu não vou deixar escapar, eu não vou deixar passar. Tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas assim, nesta compreensão, que esta palavra tenha te ajudado a perceber como que você tem que organizar a sua vida. Pastor, eu não estou organizado assim com Jesus, nunca me comprometi com Jesus, mas hoje eu vou dar esta resposta de fé. Quero levantar minha mão agora, levante a sua mão se você quer, para que você possa receber a nossa oração. Nós queremos celebrar esse momento com você. Tem alguém aqui que nunca deu este passo e gostaria de fazer? Sempre quero dar essa oportunidade para você fazer isso. Todos já estão nessa atitude? Nós temos uma canção? Temos uma canção? Então, meus amados, para cantarmos juntos esta canção e fazermos uma oração entregando a Deus o nosso culto, se você pode, vamos nos colocar de pé um instantezinho. Cante conosco, cante com fé, cante com força. Tenho
Abra suas mãos. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare uma vez mais esta mesma expressão de fé. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Hoje pela manhã, siga declarando isso enquanto eu oro também. Você pode erguer aí a sua voz, você pode aí fazer a sua declaração de fé. Você pode reconhecer que talvez algo que aconteceu, talvez no ano, no tempo, talvez recentemente, esta semana, ontem, algo que abateu, algo que abalou, algo que afligiu, algo que desconcertou, algo que desestruturou, algo que não contribuiu, como uma seta da parte das trevas encontrou lugar em você, e talvez desguarnecido, despreparado, sem estar com o escudo da fé devidamente protegido, sem estar, ó Deus, muitas das vezes nós vacilamos e não chegamos para os diversos momentos da nossa vida como nós poderíamos. Talvez você hoje pela manhã esteja declarando isso para o Senhor agora, mas ao mesmo tempo tomando uma decisão pela palavra ministrada, repartida. Então vamos orar a Deus agora, vamos falar com o Eterno agora. Clame comigo neste momento. Ó Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos nesse momento de celebração, onde nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra e tomar a decisão de novo, Senhor, nos organizarmos para aprender contigo, Jesus, aprender do Senhor pela Tua palavra, e de muitas maneiras termos mais chance no nosso dia a dia, de lidarmos com as diversas demandas da vida, de lidarmos com tudo aquilo que quer nos, ó Deus, desafiar e nos afligir. Ore comigo. Queremos aprender do Senhor, aprender com o Senhor, para a nossa vida, para o nosso dia a dia ao lado de todo mundo. Queremos por isso declarar a nossa fé, declarar a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. O Senhor continua no controle da nossa história, o Senhor continua no controle da história de todos nós, mas pessoalmente, na história de cada um de nós, o Senhor está cuidando sim, e na medida em que nós prestarmos mais atenção, nós vamos enxergar melhor, e nós poderemos, Senhor, descansar no Senhor, descansar até o Senhor nos chamar, de uma forma assim mais pessoal. Nós vamos ao teu encontro no movimento da oração, para dizer o que precisamos dizer, ou apenas para chorar, apenas para clamar, apenas para nos derramarmos, sempre aos pés do Senhor. Esse é o lugar da onde nós não queremos e não devemos sair. Temos que estar sempre aos pés do Senhor. Nós queremos, ó Deus, de novo, nos organizarmos para isso, Senhor. E todas as vezes em que for necessário, lembrarmos dessa postura, dessa iniciativa e dessa atitude, nós queremos fazê-lo, para adorá-lo em tudo, ó Deus, na nossa vida. Desde como, ó Deus, nós lidamos com a vida, as coisas que nós dela fazemos, desde quando nós nos levantamos pela manhã, uma consciência afetada pela Tua presença, em cada momento que nós nos encontrarmos com pessoas, desde casa
no trabalho, na rua, por onde quer que nós passemos, quer as coisas, as circunstâncias ajudem ou não, quer as pessoas nos favoreçam ou não, nós queremos ser sempre uma expressão de adoração ao Senhor. Às vezes, em meio a muito desconforto, por seu Espírito, o Senhor vai nos ajudar, para que as nossas reações sejam adequadas, para que elas sejam abençoadoras, e nós seremos assim, ó Deus, recuperados quase que imediatamente, daquilo que nós poderíamos ter feito. E quando nós fizermos, e vacilarmos e não for bom, que o Senhor de novo estenda as tuas mãos, e que nós possamos percorrer todo o caminho da reparação, mediante o arrependimento, mediante uma renovação, uma recuperação, uma nova atitude. Abençoe as famílias que estão aqui, Senhor. Abençoe cada decisão que foi tomada hoje pela manhã aqui. Nós queremos de novo priorizar essa nossa atenção dada ao Senhor, em meio a tanto trabalho, a tanta pressão, em meio a tanta cobrança, Senhor, que vem na empresa, que vem na vida, que vem por diversas fontes, mas nós queremos priorizar o Senhor e dar atenção prioritária ao Senhor, porque só o Senhor pode nos salvar daquilo que a vida é capaz de fazer conosco, e nós queremos ser instrumentos da Tua graça e da Tua misericórdia, enquanto enfrentamos a vida com tudo que ela exige de nós. Então nos abençoa. Mais uma vez agora, só para encerrarmos, levante as suas mãos assim. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua gente, e neles glorifica o Teu nome. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. É uma maneira de dizer obrigado, Jesus. É uma maneira de dizer e reconhecer a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Você me chamou, pastor? Tá joia. Estenda as suas mãos aqui para a Karine, o pedido de pai. É o papai que pediu. Deus, Senhor, nosso Pai, abençoe a vida da Karine, que vai viajar amanhã lá para Jequié, para estar com a sua vovó, para estar com os seus familiares. Leva ela debaixo da Tua paz e debaixo da Tua segurança, e nós queremos que esta singela oração está diante do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Beijo para vocês. Uma boa semana. Nos vemos aqui semana que vem.